Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma Jane Austen Lives, desta vez com a presença da Débora Simeonato e da Rosângela Neres, para conversar com a gente um pouquinho sobre escritoras inglesas, que na verdade o nome dessas duas mulheres, né, da Débora e da Rosângela, já são um cartão de visita. A gente já sabe da qualidade das lives, que serão duas lives praticamente hoje, mas mais curtas cada uma, mas com o nome de Débora Simeonato e Rosângela Neres, vocês já sabem, porque quem já viu as lives aqui da Jane Austen Live sabe que essas duas aí são feras em Woolf, Gaskell, Irmãs Brontë e Jane Austen. Eu vou convidar, então, agora para começar, a Débora, porque Débora está lá na Inglaterra. E aí a gente combinou de fazer com ela primeiro. Deixa eu convidar a Débora. Entra aí, a gente faz as apresentações e tudo mais da festa. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá perfeito. Ai, ótimo. Que bom. Obrigada pelo convite, por ter aceito o convite de fazer Nossa, eu que essa live agradeço. em homenagem a todas as mulheres, né, que ousaram diante de várias circunstâncias de vida, inclusive o nosso caminhar também é de ousadia, né, de estudar e de seguir adiante nos estudos. E uma satisfação estar aqui com você e com a Rosângela daqui a pouco, para falarmos de mulheres. Nada melhor mulher falando de mulher né, no sentido de falar bem, né? Então, eu queria que é melhor que você faça a sua apresentação para eu não cometer nenhum erro, nenhum deslize aí, que vai que eu Ai, esqueça de alguma coisa. Mas ai, então a imagina. palavra está com você, Débora. Então, eu queria agradecer muito, né, pelo convite de estar aqui de novo. Eu vim com meu Pride and Prejudice aqui. Oh, Em que homenagem legal. à Jane Austen, eu não vou estar falando, acho que hoje a palavra vai estar contigo sobre a Jane Austen, mas ela tá nos nossos Pode. corações sempre. Sim, E é o que nos uniu, a liga, a colinha, a Jane Austen. é a Você Jane já está Austen. E replicando. ela, e ela é responsável por muito do que essas mulheres que a gente está falando hoje, e até as que estão escrevendo hoje, bom, ela começou, né? Ela foi uma das pioneiras, então, óbvio que a gente tem que lembrar dela sempre. Sim, E é um prazer também dividir com a Rosângela, eu sei que ela vai vir um pouquinho depois, mas é muito legal estar fazendo esse quase mesa redonda, assim, do jeito que o Instagram possibilita, né? Porque a gente não consegue é, ter todo mundo. Eu acho que eles vão introduzir, inclusive, uma nova feature de botar mais gente na live, então vai ser ótimo quando isso tomara. acontecer. Tomara que eles nos ouçam, porque faz Então, diferença. com certeza. Mas então, né? Então, como Feliz Dia Internacional das Mulheres, né? Para todo mundo que Sim. está aí, eu acho que é um dia muito importante para lembrar justamente dessas mulheres que vieram antes da gente, né? E que abriram caminhos para a gente estar aqui hoje. E Sim. a Adriana me convidou para falar um pouquinho das Brontes e da Elizabeth Gaskell. Então, a gente tinha falado, eu falar um pouquinho da minha pesquisa também, né? Eu Isso. terminei o meu doutorado ano passado. E no meu doutorado eu fiz pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu estudei, então eu analisei 4 romances, sempre, e é interessante que eu casa um pouco com o que a gente acabou de falar, porque sempre é a partir da Jane Austen. Então eu analisei 2 pares de romances, eu analisei Mansfield Park e Jane Eyre, e aí eu analisei também Orgulho e Preconceito e Norte e Sul, da Gaskell, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho do segundo par, que é o meu par da metade do século XIX, como eu trato elas, assim. E Sim. eu trabalhei, e eu olhei para as mulheres dos romances, né? E como elas circulavam como a gente, o que os romances trazem de como elas circulavam na sociedade, como é que elas lidavam com tudo o que lhes era permitido e o que não era, né? Porque acho que tinham muitos empecilhos, tinham muitas dificuldades. E Sim. como elas se conformavam ou não com o ideal feminino da época, né? Então tem toda uma questão, principalmente na metade do século, ali tem toda uma questão de uma ideologia que prezava assim, a domesticidade, a mulher super angélica, super perfeita, aquela coisa da pureza. E aí a gente vê como que essas escritoras elas trabalhavam isso de alguma forma. Eu acho que isso aparece nos romances delas de formas diferentes. E aí eu olhei para como essas personagens navegavam, né, esses espaços. Então, Débora, eu já vi que está publicado, mas eu queria que você falasse pelo menos o início do título para que as pessoas procurassem as suas pesquisas lá na Federal do Rio Grande do Sul, Uhum. para quem tiver curiosidade de ler, porque é um trabalho riquíssimo, gente. Na verdade, quando você apresentou em uma das nossas lives,
Eu falei que era quase 3 teses que você estava defendendo ali em uma só, né? Ali dá para você desdobrar muita coisa, como você fez, né? E dá para render muito assunto assim para a posteridade. Mas então tá no banco de teses, né? Da Federal do Rio Grande do Sul. E isso tá no Lume, então é Lume. Então, tá, se botar meu nome, vai estar lá. Mas o comecinho do título é Coming of Age in the 19th Century. Então, se começar, acho que se colocar isso com o meu nome, já deve encontrar ela lá. Mas eu também posso... Eu posso depois te passar o link de novo, se quiser Sim, colocar a gente pode na fazer um descrição. post com um link, alguma coisa desse tipo, com a capa né, da Uhum. tese, assim como vou fazer da Rosângela e vou fazer Isso, é muito legal poder divulgar essas coisas e poder ver nossos trabalhos, né, sendo lidos. Nem que seja um pouquinho, nem que o pessoal leia um capítulo ou outro, porque eu acho que a gente acaba que com 4 anos de estudo, e normalmente os 4 anos de estudo que vem com o doutorado, eles já vêm de muitos outros anos, né, que a gente já está estudando essas coisas há bastante tempo. Então é bem legal poder ver, né, isso circulando. O que eu acho, assim, da questão da sua contribuição, assim, bem de maneira bem especial, assim, para falar para um resumão, é assim, gente, ela está falando de mulheres extraordinárias, então vale a pena ler. Ainda mais no dia como hoje, que a gente costuma já, para quem está mais consciente, que não é um dia de flores e bombonzinhos, né? A gente aceita, claro, né? Mas é um dia de luta. E essa luta ela passa pela educação e pela literatura, com certeza, né? Porque para a gente ter condição de ter acesso à língua inglesa ou quer seja a língua portuguesa para ler essas mulheres, a gente teve que ter recebido educação e elas também, porque senão ia ser uma outra forma de livro, ia ser um audiolivro e naquela época não tinha como gravar a voz dessas mulheres, então ia ficar perdida. Então, o nosso avanço aí, né, nas questões de luta de igualdade, que a gente chama aqui de Dia das Mulheres é uma luta pela igualdade, né? Que você pensa assim como eu, nesse sentido, de estabelecer, de esperar que as coisas fiquem um pouquinho, só um tiquinho, talvez um degrau por vez ou por geração, não sei, de igualdade entre os gêneros. É isso que a gente chama de Dia das Mulheres, pelo menos é o que eu penso, né? O que eu vejo você publicar e a Rosângela também. Como uma questão de igualdade entre os gêneros. Você falou da sua pesquisa, mas assim, quem quiser conhecer, procura no Lume, lá na Federal do Rio Grande do Sul, com Débora Simeonato, mestrado e doutorado estão lá, né? Eles ambos estão lá, sim. O doutorado um pouco melhor do que o mestrado, eu acho, mas enfim, acho que isso é natural do que a gente pensa. Mas é o ponto de partida, né? Tem que claro, tem que começar de algum lugar, né? E eu concordo, acho que falou tudo, né, assim, no sentido do Dia Internacional da Mulher, e eu acho que estudar essas escritoras faz a gente olhar justamente para essas mulheres pioneiras, né, que abriram caminho pra gente. E a gente, acho que nos dá um pouco de perspectiva também, né, sim, a gente já chegou muito longe, mas a gente ainda tem um bom caminho para andar, né, em direção à igualdade. Porque nós aqui, vou acrescentar a Rosângela, que ainda não está bem presente por causa da tecnologia que não nos permite, nós estamos num lugar, numa zona muito confortável e inclusive privilegiada de mulheres doutoras, né, na área de letras ou literatura, né? E isso é uma distância muito grande da realidade do mundo e do Brasil, principalmente do Brasil, que é o que a gente pode falar com mais precisão, né? Então a gente também tem um lugar de fala muito exclusivo, né? Que também quem está participando das lives são pessoas que gostam de literatura, que é um nicho do mercado, quer seja de consumo ou de experiência na escola, que não é todo mundo que gosta, não está disponível para todo mundo, enfim. São várias questões que a gente não vai conseguir nem discutir hoje, porque demanda muito tempo e muita, de novo, luta. É verdade. Bom, e eu acho que tem vários caminhos, né? Assim, acho que tem vários motivos pelos quais essas coisas acontecem ou não acontecem. Enfim, e esse acesso, né? Então. Com certeza. Eu tô de olho aqui para o meu lado, porque tem um roteiro para eu não ficar falando muito. Bom, então fica a dica para quem quiser conhecer as pesquisas da Débora também na página da Federal do Rio Grande do Sul, no Lume, e também nas lives que nós fizemos juntas aqui no ano passado, né? Então, vale a pena conferir no nosso YouTube. Aqui no Instagram fica um pouco diluído no GTV, mas lá no
no YouTube tem como vocês acharem com mais rapidez. Aí o próximo tópico aqui que eu queria discutir com você é você falar. São 4 mulheres, então você tem bastante tempo para falar. Falar da importância das obras de cada uma delas. Aí, assim, como você é a pesquisadora que mais se debruçou aqui desse trio, né? Na Gaskell e nas Brontë, então aí fica com você, fica a seu critério, você decidir o que você vai falar sobre cada uma. Tá, então eu acho que eu vou tentar fazer vou tentar amarrar um pouquinho, inclusive acho que amarrar um pouquinho com o que a Rosângela vai falar também, porque a Virginia Woolf, ela é uma figura super importante, eu acho que para quem estuda literatura. E a epígrafe da minha tese foi Virginia Woolf, e eu já conversei com outros colegas que também usaram a Virginia Woolf, e eu acho que eu vou partir dela, eu vou pegar ela e depois a gente volta, mas porque lá nos anos 20, a Virginia Woolf ela ainda estava falando do fantasma do anjo do lar, que assombrava ela e do qual ela tinha que matar, né? E esse fantasma, esse anjo do lar, ele se desenvolve, né? Bom, expectativas altas com comportamento feminino sempre existiram, mas eu acho que ali na metade do século XIX, quando a gente tem a Rainha Vitória, a gente tem toda aquela questão de quase uma revolução de moral e costumes, assim, e bons costumes, ele se desenvolve e ele ganha muita força. E tanto que a Virginia Woolf vai falar sobre isso 70 anos depois, ela ainda está vivendo sob essa sombra, assim, da mulher ideal que ela deveria ser, ou que ela é esperado que ela fosse, né? E eu acho que até hoje, né, existe um pouco disso, assim, de relacionar mulheres com questões mais, assim, mais estereotípicas do feminino, que não é necessariamente uma coisa ruim, mas, assim, de só isso, né? De limitar, de tentar colocar mulheres em caixinhas, enfim, e tem uma coisa ligada à coisa da maternidade, da pureza e da perfeição, né? Assim, que eu acho que é uma coisa que a gente está tentando se livrar há bastante tempo. E eu acho que as Brontes, começando por elas já estavam fazendo isso lá atrás, assim. E primeiro que, acho que todas essas mulheres, a gente pega a Jane Austen também, só o ato de escrever, ele já é revolucionário. E ele já é rebelde, e ele já é um ato que desafia tudo que é esperado de uma mulher na época. Tanto que tinha toda essa ideia de que se as mulheres escrevessem no século XIX era porque a família não podia, não estava dando o suficiente, né? Não tinha o suficiente para mantê-las, né? Então, ficava feio, né? Pegava mal se elas escrevessem. Tanto que tem toda uma questão de, né, tentar transformar a Jane Austen nessa figura que só escrevia por prazer, enfim. E aí eu acho que é muito interessante quando a gente chega na história das Brontes, eu acho que desde o começo que a gente ouve falar delas, a gente já sabe que elas escreveram porque elas precisam ganhar dinheiro. E eu acho que é muito claro desde o começo. Então elas tiveram... As irmãs Bronte, elas cresceram no norte da Inglaterra. E elas tinham um irmão, homem, só. E todo o dinheiro da família em relação à educação foi para esse irmão, praticamente. Praticamente todas as expectativas da família foram para esse irmão. Porque o que aconteceria? Se elas não casassem, ele podia sustentá-las no futuro. Elas perdem a mãe muito cedo. 2 das irmãs morrem, então eram 5 meninas, né? 2 delas morrem muito cedo. E esse irmão, ele não vive, ele não atinge o potencial que era esperado dele. Eu acho que isso talvez seja papo para uma outra live, em um outro momento, mas eu acho que as expectativas em cima dos homens também eram muito pesadas. E eu acho que eles também sofriam da sua forma para poder atingir, né, esse ideal que era esperado deles. Mas aí a Charlotte, a Anne e a Emily resolvem que elas vão escrever e tentar ganhar dinheiro com a escrita, que elas sempre escreveram, né? Então, existem textos das Brontes desde que elas são crianças, elas criavam mundos entre elas e elas compartilhavam nesse mundo. E é muito legal, assim, de pensar que elas estavam lá, numa casinha bem no interior, no meio do nada, e pensaram, de repente, se a gente escrever e a gente botar isso no mundo, a gente ganha algum dinheiro com isso, a gente consegue se sustentar, a gente ganha alguma forma de independência. Então, eu acho que a partir disso a gente já vê que tinha uma questão, quase uma subversão ali, né, de poder escrever até meio que escondido no começo, assim, e depois poder falar pro pai, e poder até circular um pouco, né, no círculo literário. A Emily Bronte, ela sempre foi mais reclusa, eu acho, do que as outras irmãs. Mas a Charlotte conheceu um pouco do sucesso literário, ela navegou, né, os círculos literários de Londres um pouquinho, principalmente quando porque elas escreveram sobre um pseudônimo, e eu acho que isso é uma outra coisa que vem muito do século XIX, né, de a lady, ou, né, seja lá qual o nome que elas usam, sempre não é o nome delas, né. Isso muda um pouco a Gaskell também, que eu já acho interessante.
Mas eu Só acho que lembrando que as Brontë, você deve saber, você vai saber melhor que eu, não deve, você sabe. Elas usaram pseudônimos, mas masculinos, né? Elas eles são não... pseudônimos, eles são Meu, andrógenos, né? Então não dava para saber exatamente quem, era para deixar aquele ponto de interrogação, para ninguém, para a pessoa não saber se era um homem ou uma mulher que escreveu. isso. Tanto que tinham debates assim de quem é que escreveu Jane Eyre, e se Jane Eyre poderia ter sido escrito por uma mulher. Ora isso, né? Não só Ora bem. poderia, como foi, né? E eu acho que elas já têm toda essa coisa de trazer muito, de trazer algumas denúncias sociais, assim, nas suas obras. Então, a Anne, ela fala muito do lugar da governanta, né, e de como ela, nos romances dela. A Emily traz aqueles romances cheios de paixão, assim, um romance, né, e ela tem poemas também, mas enfim, é uma coisa com muita paixão, é um negócio que desafia, assim, ele vai contra certos preceitos religiosos que que eram dominantes no momento. E a Charlotte também, apesar de que a gente tem essa imagem, eu sempre penso assim em Jane Eyre, que eu nunca imaginaria hoje que aquele romance teria sido tão transgressor quanto era visto quando na época ele foi visto, assim, porque ela briga com Deus, né? Ela briga com a religião quando ela tá sofrendo e passando por tudo que ela passou. Então é bem interessante de pensar o quanto as coisas mudaram. Mas eu acho que justamente por esses tópicos e essas coisas que elas discutiam e assuntos que eram considerados masculinos, né? E que elas estavam tratando desses assuntos já naquela época. Então eu acho que aí, a partir daí, eu acho que a gente já vê elas como, né, como essa importância delas, assim, para hoje. E aí é interessante que a Gaskell, e aí eu vou trazer um pouco, eu sei que a gente não tem tanto tempo, então eu vou Mas amarrando, pode ficar com calma, que tá não, mas eu acho muito legal que, justamente por causa dessa reputação, então, assim, a gente olha para as Brontes hoje e o que a gente sabe sobre elas tá super cercado pelo mito das Brontes, que é como, né, os estudiosos e os acadêmicos conhecem, que é um mito que foi criado por ninguém mais, ninguém menos que a Gaskell. A Gaskell é super responsável por ser uma das fundadoras desse mito, porque quando a Charlotte morre, então todos os irmãos morrem, basicamente um por um, de tuberculose, que era uma doença super prevalente na época. E a Charlotte é a última a sobreviver, fora o pai dela. E quando ela morre, o pai dela, como ela já tinha algum contato com a Gaskell, elas eram amigas, o pai dela pede para Gaskell escrever, a Gaskell já era escritora na época, né? Ele pede para Gaskell escrever a biografia da vida da Charlotte, para limpar o nome dela. Ainda bem. Pois é, aí acho que é muito interessante, porque assim, aí eu acho que tem outras questões, tem muita gente legal estudando essa questão biográfica e autoral, assim, eu acho muito legal, é um assunto que está super em alta, assim, mas é muito interessante quanto a biografia, talvez a biografia não fale também tanto mais da Gaskell do que das Brontes, né, porque eu acho que tem muito dela ali, e de como ela viu esse cenário, né, lá em Haworth, que para vocês terem uma ideia, é uma cidadezinha muito pequenininha que para chegar hoje tem que pegar de Londres, eu acho que são 3 trens, e aí tu chega, tu pega um ônibus, e aí tu tem que subir, tu tem que andar por um bom tempo até tu chegar no meio do nada, e é lá que elas moravam. Eu fico imaginando como era isso no século XIX, era provavelmente pior. Isolamento total, né? Era isolado. E eu acho que, assim, aí eu acho interessante que existem quase versões contraditórias, assim, porque a Gaskell, ela coloca muito essa coisa, assim, eles eram quase, assim, bicho do mato, assim, sabe? Viviam lá no meio, não falavam com ninguém, só interagiam entre eles e tal. E, em compensação, existem outras biógrafas mais modernas que estão um pouco discordando dessa ideia, assim, dizendo, olha, não, mas elas tinham contato com o mundo lá fora, não era essa coisa tão reclusa. Então eu acho que é algum lugar aí no meio, assim. Mas a Gaskell, justamente por ela ter criado essa ideia, né, de que elas estavam lá na casinha, né, escrevendo quietinhas e fazendo trabalhos domésticos, eu acho que ajudou a criar e a perpetuar essa ideia, né, de que elas eram super reclusas e por isso que as histórias delas são assim tão diferentes, né, e tão únicas, eu acho. Mas então, justamente, a Gaskell, ela vai e escreve essa biografia, eu acho muito legal. Acho que se vocês tiverem a oportunidade de ler, eu imagino que esteja traduzida para o português. Se não tá, acho que já tem alguém mexendo pauzinhos aí, porque em inglês chama The Life of Charlotte Brontë. Mas ela traz, assim, um pouco da vida de todos os irmãos, ela traz muito do pai, e eu acho que é interessante de ver como o Patrick, né, que é o pai das Brontes, como ele leva bastante da culpa do que está acontecendo, né, eu acho que, eu fico até pensando que ele colocou o cara a tapa, ele disse, não, pode me culpar, que eu não tenho nada a perder, minhas filhas, eu preciso limpar a reputação delas de alguma forma.
E a Gaskell, então, ela vem ela vem de um lugar bem diferente, eu acho, das Brontes. E aí acho que é bem interessante desse contraste, assim. Porque apesar de tanto as irmãs Bronte, né, quanto a Gaskell serem do norte da Inglaterra, né? A Gaskell nasceu em Londres, mas ela morou praticamente a vida inteira no norte. Elas vêm de perspectivas muito diferentes, né? Então a gente tem essa coisa das Brontes lá mais isoladas, né? Falando de questões muito anseios, muito pessoais, né? Coisas muito intensas e pessoais. A Gaskell tá falando, eu sempre comparo a Gaskell com o Dickens, mas o Dickens do Norte, assim, porque ela tá falando de Manchester, ela tá falando da Revolução Industrial, ela tá falando dos efeitos dessa Revolução Industrial nas pessoas. Claro que ela também tem romance nos livros dela, a gente tem romance, a gente tem outras questões sociais, assim, mas aí ela tem muito também, ela traz muito essa questão do mundo mudando, né? Desse mundo que está em constante evolução. E ela publica, né, como Mrs. Gaskell, por alguma boa parte da vida dela, o que eu também acho que é bem interessante, porque já coloca ela como uma mulher casada cujo marido tá ok, ela tá escrevendo, né, tipo, ótimo. Eu li em uma das biografias dela, na biografia da Jane Uglow, que é uma bem grandona, que ele disse, a Gaskell, ela perde um dos filhos muito pequeno, ele era uma criança, ele devia ter uns 3 ou 4 anos, e ele morre, ele uma febre, enfim, essas doenças eram super prevalentes na época, assim, essa coisa tipo tuberculose e febres horríveis que matavam as pessoas, acho que era super comum. E é horrível estar falando a gente fala de doença agora, e tá tão presente na nossa vida, né, mas Sim. era super comum, e quando ela perde esse filho, então no fim ela tem só filhas meninas, né, que sobrevivem à idade adulta. Mas ela fica muito mal, assim, ela tem muita dificuldade. E o marido dela diz pra ela, não, vai lá e escreve, que vai te fazer bem. Vai lá e coloca isso, no papel. E aí sai Mary Barton, né, que é o primeiro romance que ela escreve. Mas a Gaskell também, ela escrevia, saía em formato de folhetim, né, as histórias dela saíam em formato de folhetim, na revista do Dickens. E eu acho muito legal. Eu acho super tudo amarradinho, assim. Século XIX, eles estavam todos... tinha um ciclo literário bem popular e bem vibrante, assim, eu acho, naquela época. E a Gaskell certamente fazia parte desse ciclo literário, diferente das Brontes, né, que estavam excluídas lá, inclusive tem toda uma questão, assim, uma história, uma anedota famosa, assim, sobre as Brontes que quando começam a acusar, tem questões de publicação e de quem escreveu os romances, elas têm que ir até Londres para dizer não foi a gente, não foi um homem e tal. Então a Charlotte vai lá, a Emily se recusa aí, então a Charlotte e a Anne vão lá e mostram a cara pro editor, porque elas publicam anonimamente, né? Então o editor que está publicando os livros dela não sabe quem elas são. Então elas têm um gostinho, assim, nessa vida na cidade grande, eu acho, que elas não tinham no norte. Eu queria só fazer um parêntese aqui, porque você está na Inglaterra, eu nem perdi até as contas de quanto tempo você está aí. Mas a gente tem a tradução da biografia da Charlotte Brontë pela Gaskell, publicada pela Editora Azul. Pedra Azul, perdão. Eu acho que eu vi alguém comentando ali. Isso. Porque eu tava assim, tava tão boa sua fala que eu falei, não vou interromper, mas não, mas pode. E também tem uma questão aí que a Eliane falou, talvez a Jane Austen vivesse mais o mundinho dela. Eu acho que é quase um triângulo, assim, se você for olhar como é que se diz, lá no mapa, eu queria falar mais bonito, mas não saiu não, tá, gente? Então, ela tem a Austen no sul, as Brontes no norte, e aí lá, encontrando esses dois eixos, assim, a Gaskell em Manchester. Então, assim, a gente percebe a Austen numa situação um pouco mais privilegiada, mas não financeiramente, mas por acesso às coisas, do que as Bronte que estão lá no norte, né, as distâncias mais difíceis, até a vegetação, isso é muito discutido nas obras, né, das Bronte. E a Gaskell já numa situação no meio do caminho, mas numa cidade extremamente industrial, urbana, né? Então acho que nesse sentido, assim, ela também por ter feito sucesso, digamos assim, bem depois da Gaskell, da Austen e das Brontë, não é? Eu acho que ela já tinha um pouco mais de acesso para ser publicada na revista do Dickens. Ela já tinha acesso às rodas, né, digamos, literárias da época, o que foi mais difícil para todas as outras, as Brontë e a Austen, né? Então, eu acho que... E acho que a Gaskell estava em Manchester também, mas a família dela, o pai dela, morou em Londres, ela nasceu em Londres, na verdade, então ela teve essa coisa, essa movimentação, né, ela existia, ela estava sempre indo e vindo
por um bom tempo ela visitava com frequência. Então acho que para ela não foi assim uma coisa tão estranha e tão diferente, né, por publicar como teria sido para as outras. E eu acho que a coisa da Austen também tem uma questão de tempo também, do momento em que isso está acontecendo, né? Porque eu acho que a Austen está escrevendo quase 50 anos antes. Que é uma coisa que a gente não pensa às vezes a gente bota elas todas no mesmo saco. Mas eu acho que tem uma diferença não só geográfica, mas também temporal, assim, de que, bom, tinha algumas preocupações que ainda não estavam aparecendo ali, ou se apareciam, elas estavam pelas beiradas, né? E a Austen tá. Eu acho que quem lê a Austen vê que é muito claro, assim, para ela. Ela mesma dizia, né, que ela estava preocupada com os 2 inches of ivory, então ela estava preocupada com o pedacinho de papel branco na frente dela, que era o que ela escrevia. Ela não estava olhando total super além, né? Ela estava olhando para não sei, 20 e poucas famílias ali ao redor. E era isso, assim. Um grupo social bem reduzido. Uhum. E é curioso, diante dessa sua fala, eu fiquei pensando que esse tipo de cobrança, ela não é feita para os homens daquela época e muito menos para os homens de hoje, sobre o que eles escrevem, ou escreveram. Aí, hoje em dia, ou vamos dizer, os leitores modernos, às vezes criticam Jane Austen, a todas essas que nós estamos falando aqui em graus diferentes, porque elas não falaram de coisas muito específicas da sua época. Mas, gente, para sair na rua, né, não tinha como sair sozinha. Isso já diz muito, né? Você não podia ter uma mente tão independente assim. E lembrando que todas elas, com exceção da Gaskell, porque eu não tenho tanto conhecimento assim da biografia, da vida dela, a Brontë e a Austen não frequentaram escolas regulares. Então, elas foram até além do que era esperado para uma moça da época, que era sobreviver com como se diz, o letramento básico, e disso não se esperava mais, né? Leu o que estava disponível, né? Assim, leu o que tinha em casa e que estava disponível e o que, né, deixava. O que a Gaskell rompe aí é por ter um marido compreensivo, né? Que permitiu, que naquela época era quase acho que era, não estou errada de dizer que era uma permissão o marido, né, deixar ela escrever e ser publicada com o nome próprio, né, com o sobrenome dele, inclusive. O que as outras não tiveram. A Charlotte se casou, mas aí ela já era escritora, né, quando se casou. Então, é um pouquinho diferente. Então, acho que tudo isso são os degraus que as mulheres foram ocupando na sociedade e voltando, remetendo ao dia de hoje, a gente está aqui para falar, porque ela e dá até para se perguntar se a Charlotte teria escrito mais se ela tivesse sobrevivido, né, depois de casar por muito tempo, porque ela faleceu logo pouco depois, assim, ela não sobreviveu por muito tempo. Então dá para se perguntar se ela teria continuado escrevendo, né, se ela tivesse, se ela tivesse sobrevivido, daqui a pouco as responsabilidades domésticas de uma dona de casa, né? Porque até então ela era, apesar dela ter assumido muitas das responsabilidades da mulher da casa com o pai dela, assim, né? Já que a mãe dela tinha falecido e depois as irmãs também. Agora ela era de fato, né? Tipo, a esposa de alguém, então ela tem um papel a cumprir. E eu acho que isso é uma coisa que a Gaskell fala bastante nas cartas dela, né? Que ela comenta, eu acho que tem. Aí a gente dá pra gente se perguntar assim, se esse comentário ele é um comentário por obrigação, que ele tem que estar ali ou não, porque ela fala assim, não, eu gosto muito da domesticidade, então eu gosto muito de cuidar dos meus filhos e de ter filhos e de ser mãe, mas eu gosto muito da minha escrita, e a minha escrita é muito importante pra mim. Eu até fico me perguntando assim nessas cartas o quanto ela pensou assim, não, é melhor eu dizer, é melhor eu escrever que eu gosto de fazer as coisas domésticas, porque daqui a um dia alguém vai ler. Mas deixa bem claro que a escrita é muito importante para ela. E eu acho que a Gaskell é muito legal, assim, de pensar o quanto ela conquistou, assim, também, porque ela foi criada, então ela é criada por mulheres, né? Então acho que isso já é bem legal, ela é criada por uma tia dela. E quando a tia dela morre, quando ela já é adulta, ela deixa um dinheiro, eu acho que são 80 libras por ano, uma coisa assim, que já dá para ela uma independência separado do marido, assim, né? Que ela já pode fazer certas coisas, ela tem o dinheiro dela, por menos que seja. E aí, tanto que no final da vida dela, isso é um ano antes, mais ou menos, um ano antes dela morrer, ela compra uma casa com o dinheiro dela. Que é incrível, se a gente parar pra pensar. Com o dinheiro na época. do trabalho dela. O dinheiro do trabalho dela, exatamente. Tanto que ela compra escondido do marido, por um tempo, ninguém sabe.
No sul da Inglaterra, o que eu acho bem legal, assim, eu acho que é interessante assim, como a Gaskell ela transita, e eu acho que a gente vê isso em algumas das personagens dela, assim, que tem essa capacidade de transitar não só literalmente, assim, na questão geográfica, mas também transitam socialmente, né? Em norte e sul tem a protagonista super transita, assim, entre mais e os trabalhadores da fábrica e aquela coisa no meio do caminho, assim, né? Da Gentry, assim, que tá perdendo poder, mas ainda tá ali se segurando como dá. Então, acho que é bem legal, assim, como ela consegue trabalhar esses personagens, né, que transitam. Sim. Me desculpe se teve alguma interrupção, que apareceu uma mensagem Não? aqui na tela. Não sei se eu sumi, etc. Mas, enfim, Não, tava aqui o tempo todo. a conexão não estava legal aqui com o meu computador. Assim, lógico que nós estamos situando todas essas escritoras num contexto aqui muito reduzido, né? A gente pede desculpas se também não pode ser, as lives não podem ser tão longas, porque estão ficando cansativas. Então, de uma forma geral, acho que você falou de tudo, eu até fiquei assim, como é que essa menina fala assim, nessa espoleta, né? Mas eu creio que, assim como eu, é pela afinidade com o tema, por gostar dessas mulheres, dessas escritoras e né, você tá na sua veia ser pesquisadora e ser né, dessa área de letras. Então, eu vou te perguntar aqui quase que um ping-pong, Vamos lá. sabe? Eu não me preparei para um ping-pong, eu não tô pronta para isso, mas Não, vai uma lá. coisa simples, assim, aí você vai ter que falar 4 vezes qual é a sua obra favorita de cada uma dessas mulheres. Obviamente, a gente já tem A gente alguma pode fazer, favorita. a gente pode botar as Brontes juntas, porque acho que Sim. a Emily tem um romance, né? A Anne tem dois. Então a gente pode botar, acho que a gente pode botar elas juntas, tadinhas. Mas dá pra botar elas juntas. Eu acho que minha Sim. obra favorita. Ai, eu não sei. É bem difícil. Por isso que eu disse que eu não tava pronta, é difícil. Eu acho que da Gaskell sem dúvida, assim, é Norte e Sul. É um romance que eu trabalhei na minha tese. Eu tenho trabalhado com ele agora também em uma disciplina da pós-graduação que eu tô ministrando lá na URGS. E eu tenho Uhum. achado muito legal, assim, ver novas perspectivas desse romance. Eu acho que ele é tão rico. Ele é um romance que ele é muito mais. Ele abre muito mais, né? Assim, do que. Ele fala. Ele é um romance muito mais cosmopolita, talvez, do que a gente às vezes pensa sobre essas escritoras que escreviam sobre os seus mundinhos pequenos, assim. Tem várias menções de outros países e outros lugares e outras religiões, né? Então, acho que ele é um romance muito legal. E da Gaskell com certeza esse. A minha menção honrosa das Bronte, então, vai ser Villette, da Charlotte. Eu amo Jane Eyre. Jane Eyre é aquele que a gente tem no coração e todo mundo adora. Eu acho que é o mais famoso. Wuthering Heights também, né? Tipo, Modus Vance, né? Que é um romance totalmente único. Se vocês não leram ainda, tem que estar preparado emocionalmente, eu acho, para sentar e ler o Morro dos Ventos Passar, Vivantes. né? Passar por essa Mas emoção. Villette também, eu acho que é um romance muito maduro da Charlotte e tem muitas questões autobiográficas ali. Então, é muito interessante que quando eu li Villette, eu tinha recém lido uma biografia da Charlotte e eu fiquei, gente, mas eu tô lendo a mesma história, praticamente. Tem partes aqui que são muito iguais. Mas tem uma Sim. coisa muito psicológica, assim, muito forte. É um romance muito solitário. Assim, eu acho que quando eu li, eu me senti muito sozinha. Eu acho que eu senti a solidão da protagonista. Então, é uma experiência bem diferente de ler Jane Eyre, por exemplo. Que tem os seus momentos solitários, mas eu acho que é diferente. Uhum. Tá. Aí você pode selecionar só uma. Dessas Tá. 4 escritoras, por onde começar? E quem não Uh, conhece nada da Gaskell ou das Brontë? por onde começar? Eu acho que assim, se for um leitor de Jane Austen, talvez. Vamos pensar que aqui a gente está aqui falando da Jasbra, e aí eu vou pensar que a gente está falando com os leitores da Jane Austen. Eu acho que eu recomendaria com certeza a Norte e Sul da Gaskell. Uhum. Eu acho que acho que a Gaskell ela tem várias semelhanças da Jane Austen. O estilo é totalmente diferente, mas eu acho que os temas são parecidos, assim, acho que ela traz algumas coisas do cotidiano, aquelas coisas, aquelas miúcias, assim, que ninguém trabalha tão bem quanto a Austen, mas eu acho que a Gaskell faz um bom trabalho também. E Norte e Sul é assim, tem muita semelhança. Eu acho que a história de amor principal ali é muito parecida com a de Orgulho e Preconceito, né? É o Orgulho e Preconceito industrial. Então Sim. então eu acho que por aí, talvez, mas com certeza, eu acho que dá pra com certeza Jane Eyre também, né? E acho que todos os romances, onde a pessoa quiser começar, dá pra começar, mas eu acho que para um leitor de Jane Austen, começar pela Gaskell é bem interessante. Ai, obrigada. Eu, como leiga, só apreciadora dessas escritoras, eu também faria sugestão de Norte e Sul.
A outra pergunta é: o que você considera como bandeira feminista na obra dessas escritoras? Lembrando que a gente fala feminista hoje, mas esse termo não era usado, né, na época, ele surgiu no século XX, mas na literatura, a gente tem a descrição de protofeminista para essas mulheres que escreviam, e eu ouso dizer que denunciavam de maneira direta ou indireta a vida que as mulheres levavam naquela época. Então, para mim, é protofeminismo, ou seja, Isso. é uma luta, é uma denúncia do modo de vida que as pessoas, principalmente as mulheres, viviam naquela época, que era um sofrimento no sentido de desigualdade entre os gêneros. É isso. Aí a pergunta, voltando, né, que eu comecei a entrar na sua resposta aí, o que você considera como bandeira feminista na obra de uma dessas escritoras? Ou aí você pode ficar livre para responder. Eu acho que o que aparece na obra de todas elas, e aí eu acho que aparece na obra da Austen também, é quase um pedido de igualdade, né? Assim, acho que elas não. Eu acho que eu acho que eu concordo contigo, é um proto-feminismo, o feminismo mesmo, a primeira onda começa com as sufragistas, né? Que aí é no final do século XIX, comecinho do século XX. E então elas são proto-feministas, mas elas já começam a trazer essas questões de a gente é igual, a gente tá em par de igualdade, a gente merece ser respeitada como ser humano, como indivíduo. Eu acho que a Charlotte fala disso em Jane Eyre. Todas as escritoras tratam disso. A Gaskell, ela denuncia muitas coisas na obra dela. Inclusive, um dos romances dela coloca uma moça que caiu, né? Que é uma fallen woman, que eles chamam. Eles colocam uma moça que acabou se apaixonando e ela não se casa, mas ela é seduzida. E aí, o que acontece com essa mulher? E era um romance tão controverso que a própria Gaskell fala numa carta que ela não ia deixar a filha mais velha dela ler o romance até ela ficar mais adulta, que não dava ainda. Mas ela sentiu a importância de falar sobre esse assunto, de botar essa mulher que normalmente ficava no fundo, né? Ela aparecia como ficavam ao redor do protagonista, como aqueles cautionary tales, né? Ficava tipo no fundo, assim, para avisar a protagonista do que não fazer. Ela coloca no centro, ela coloca essa protagonista da história. Então acho que isso é super pra frentex dela, né? Porque acho que na época era bem difícil isso aparecer. Mas, sim, acho que nesse sentido, a questão da igualdade, mas com certeza isso, assim, também a Gaskell traz muito dessas questões sociais, né? Sim. Olha, Débora, a gente podia ficar aqui horas, como a gente já fez algumas lives e troca figurinhas aí nos bastidores do Instagram. Mas a gente tem que chamar agora a Rosângela, e eu vou combinar para todo mundo assim que esteja nos assistindo para voltar. Eu só vou salvar essa live, porque aí é para dar direito de igualdade para a Rosângela, que ao mesmo tempo que você. Claro. Porque eu vou falar, ela vai falar sobre a Virginia Woolf e eu vou falar sobre a Austen. Então, para a gente dividir, fica salvo também de formas distintas, né? A parte 1 com a Débora e a parte 2 com a Rosângela. Então, peço que todos vocês voltem, não saiam daí. E eu só vou ao tempo de salvar. E olha, no mais, eu te agradeço imensamente por estar disponível. Eu sei que aí na Inglaterra é muito tarde, mas você sempre aceita os convites e esse era importante para a gente marcar o dia de hoje. Eu agradeço o convite também. Fiquei muito feliz de poder falar sobre essas mulheres tão incríveis. E antes de eu ir, eu só vou recomendar para vocês, eu não sei se vocês já conhecem, mas tem uma biografia das Brontes, um filme que chama To Walk Invisible. E eu não sei se o pessoal já viu, mas eu super recomendo. Eu acho que é uma ótima forma de entrar em contato assim com um pouco da vida delas. E muito disso foi filmado em Haworth, onde elas viveram mesmo. Eu soube que a casa, a produção foi até a casa delas, que hoje é um museu, copiou, tirou fotos, mediu tudo e aí construiu a casa em outro lugar para filmar. O que eu achei incrível. Mas o que é a tecnologia, né? Exatamente. É até uma fala. Eu não sei qual das três irmãs que disse isso, uma conversa entre elas no filme, que era mais ou menos assim: a gente tem que passar despercebida, porque aí a gente consegue explicar. Então, exatamente. Então fica essa recomendação assim, de um filme que é super bom. To Walk Invisible, para quem está perguntando aí. Vou conseguir digitar, porque eu tô Será que eu consigo digitar? Peraí. Sim. To Walk. Pronto. Acho que deve estar. Foi. Isso, pode ir. Então, muito obrigada. Vai ficar salvo esse nome também, vou colocar lá
no resuminho. E vou pedir para vocês que voltem em 2 minutinhos, que a gente já volta com a Rosângela Neres e a Virginia Woolf. Beijinho, já, até logo. Tchau, gente. Aqui eu não tô sabendo como desligar a live, olha isso.